Se você faz alguma dessas coisas na sua aula de balé, pare, por favor. Primeira coisa é chegar atrasado. Não, nunca, jamais. Atrapalha demais. O professor perde a linha de raciocínio e a aula vira um caos. Outra coisa é colocar os cotovelos na barra, indica desrespeito. E vem logo a seguir a conversa paralela. Se tem uma coisa que me tira do sério, é aluno que conversa no meio da aula. Não, é muito desrespeito. Deixa para conversar antes ou então depois, né? Na aula não é momento. Outra coisa é bocejar. Eu sei que bocejar a gente não controla e nem sempre é desinteresse na aula, mas é o que fica aparecendo, então sejam discretos, por favor. Outra coisa é não pergunta pro professor que horas são, porque isso parece que vocês querem ir embora. Nem fiquem olhando o tempo todo pro relógio, porque é a mesma impressão que dá pra gente, que vocês querem ir embora. Não fiquem na frente do professor quando ele estiver demonstrando a sequência. Fiquem atrás e, de preferência, observem primeiro. Se você faz alguma dessas coisas na sua aula de balé, pare de fazer, porque com certeza seu professor não gosta. Vou até o grande saltos hoje. Devant, meia flex, meia ponta, fecho. E devant, plié. Derrière. Quero só ver quem vai acertar a sequência. E dentro, plié. Lá você compra pra fora e pra baixo. Repete 2 vezes tudo. E 1, e 2, e 3, e 4. Devant, derrière, fechou ao contrário. 1, 2, 3, 4. E 5, e 6, plié. Devant, cabeça fora. Você gosta, né? E dentro, plié. E com tudo dobro. 3, 4. Mais calcanhar no chão. E dentro, cloche. Parando do outro lado. Cabeça fora. Sim, eu tenho uma pequena bailarina, e aí quando ela completou 1 mês, eu a levei pela primeira vez na escola. Aí foi a primeira vez que nós dançamos juntas, ela estava com 1 ano e meio. Ela ama o palco, gente. Olha que coisinha pequenininha, mas fofa. Essa foi a 2ª vez que nós dançamos juntas no Sonho de Don Quixote. Eu montei Don Quixote completo. A tia dela veio do Uruguai para ser a principal, para fazer a Kitri. E nós dançamos juntas no Sonho. Aí ela já estava um pouquinho maiorzinha, já conseguia fazer mais passinhos. E ela ama tá no palco, gente. Ela não gosta muito de fazer aula, tá? Mas tá no palco é uma paixão e claro que ela adora a hora dos aplausos e ama uma reverência, assim como a mãe dela e a tia dela. Esse foi o primeiro solo dela em 2021, ela tava com 4 anos. Foi a primeira competição de dança dela, ela se deu super bem. Ela dançou conjunto também nesse ano. Eu tô sem o vídeo aqui do espetáculo do ano passado, uma pena, porque ela foi um dos personagens principais. E aí está ela se preparando para o exame de Pre-Primary da Royal. E não podia faltar a aula de contemporâneo. Ela não faz aula de contemporâneo, ela faz aula de jazz infantil. Mas como ela fica na escola comigo o tempo todo, sempre que dá, ela entra um pouquinho na aula das grandes, porque eu sinto que ela adora a dança contemporânea e que é onde ela consegue se expressar mais. Sem falar que ela se sente grande junto com as grandes, né? Você ainda se confunde com desci e desçu? Quando o movimento é desci e quando o movimento é desçu? Muita gente tem dificuldade em decorar e hoje eu vou dar uma dica para vocês não esquecerem mais quando o movimento é desci e quando ele é desçu. Para essa dica dar certo, a gente precisa lembrar dos palcos antigos inclinados, aonde quando eu vou para frente eu estou descendo e quando eu venho para trás eu estou subindo. Então, se o palco é assim e eu vou para frente, eu estou descendo o palco. Se eu venho para trás, eu estou subindo o palco. Precisa lembrar disso para essa dica dar certo. Eu vou mostrar com a assemblée. Então, se eu estou em 5ª posição com a minha perna esquerda na frente e a minha perna direita atrás e eu passo a minha perna para frente em direção à descida do palco, eu estou indo para frente, eu estou descendo. Então, ele é desci. Eu estou descendo.
Então, o assemblé que vem para frente é o assemblé de si. Se eu vou para trás, minha perna direita está na frente, agora ela vai para trás. Eu estou subindo. Eu estou indo para trás, né? Claro que é só a perna que está passando para trás. Mas se eu estou subindo, então ele é de subindo. Desci, de descendo, e desçu, de subindo. Desci, desçu. Desci o palco, subi o palco. Não vão mais esquecer o que é desci e o que é desçu. Gostaram da dica? Não vão mais esquecer? Deixa aqui nos comentários se essa dica foi útil para vocês. Dá pra tirar uma foto de cada movimento. Percebe como é destacado? Bom, não é porque é clutch que vai fazer mole. Ok, obrigada. No meio do caminho. E e dois. Aprofundem no demi-plié. Solta lá. Melhor. E segura a coxa. Nana. Segura cá. Segura cá. Já falo, tá, Rê? Cuidado aí, Nana. Tudo bem. Se for melhor segurar na parede, segura na parede. Isso, Thaís. Sobe a perna, Valém. Vai, Fefe. Ai, não, Fernanda é o nome da professora. Exercícios para treinar fouetté rond-de-jambe tournant. Como fazer bons fouettés. Primeira coisa é ter uma boa coordenação de giro, né? Coordenação entre cabeça e tronco na hora do giro. Primeira coisa que você tem que treinar é o seu giro en dehors. A gente precisa treinar a coordenação propriamente dita do fouetté rond-de-jambe. Qual é o movimento? O que a minha perna faz? Fond e devant. Eu subo no relevé ao lado e eu fecho. Decompondo é este o movimento. Eu estou na meia ponta, eu vou descer plié na frente, vou subir relevé ao lado e vou girar no retiré devant. Então eu vou treinar muitas vezes essa coordenação. E fecha. Fecha. Pensa que tem uma linha que conecta a minha mão no meu pé. E aonde a minha mão vai, o meu pé vai. Aonde o meu pé vai, a minha mão vai. Isso é importante, essa coordenação. E aí, depois que eu treino essa coordenação sem girar, eu posso treinar girando. Tá certo? Façam bastante vezes treinem. É preciso ter força nessa perna lacet-combe. Então, também é bom incluir nos exercícios de fondue, de rond-de-jambe, de adagio, até de grand battement, balances à lacet-combe. Terminei de fazer a minha sequência, balance à lacet-combe. Fica lá, sustenta essa perna para ganhar sustentação de perna lacet-combe, porque vai precisar dessa força e dessa sustentação para girar o fouetté, além da coordenação de braço, perna e cabeça. Tenham bem essa imagem dessa conexão entre mão e pé. E não joguem essa perna devant muito alta, gente, senão o corpo não segura. Não precisa ser 90 graus, pode ser um pouco abaixo de 90. Não joguem essa perna alta, porque isso joga vocês para trás. E aí precisa de muita força de centro, muita força de costas também. Precisa treinar bastante as costas para que esse movimento não jogue vocês para trás, tá certo? Espero ter ajudado. Treinem os exercícios e voltem para me dizer se deu certo, tá bom? Espero vocês aqui. Pré-requisitos para se dançar a variação de Paysanne. Paysanne faz parte do balé Giselle e lembrando que foi um trecho inserido após o término do balé.
Então, de primeira, essa personagem não existia, ela foi existir depois. E em termos de estilo de interpretação, ela segue o estilo do balé. Ela é uma camponesa delicada e ingênua. Tem que fazer uma cara de fofa para dançar Gisele. Em termos de técnica, Gisele não é fácil como a maioria das pessoas acham que é. Provavelmente vai ser os 40 segundos mais cansativos da sua vida. Sem falar que existem várias versões para essa variação. Uma delas, que é a das atitudes, que a gente chama, que é essa que a Arielle está fazendo, precisa de boas linhas de atitude e também precisa saltar bem, porque tem diversos saltos no meio da variação. Tem sissons, tem grand jeté en avant. Então, saltar também é um pré-requisito para fazer essa versão. Tem a versão das baterias, que aí você precisa ser bom de baterias, que é a versão mais curtinha, acho que dessa variação. E tem a versão dos saltinhos na ponta, que aí o essencial é que você salte bem nas pontas. Eu vou trazer um vídeo com as diversas versões dessa variação. Vamos analisar o ensaio de Melanie, a número 304, no Prix de Lausanne. Melanie faz bastante sucesso aqui no TikTok, muitos de vocês já a conhecem. Ela tem lindas extensões à la seconde para dançar essa variação e gira muito bem, como vocês também já devem saber. Aí ela vai fazer acho que 4 piruetas muito bem feitas e muito bem finalizada. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque ela desce primeiro a perna de base para depois colocar o outro pé no chão, mas foi muito sutil. Agora, eu sinceramente não gosto dessa versão. Acho desnecessário virar para um lado, bater lá atrás e virar para o outro. Eu gosto mais da versão do arabesque que segue o desenho coreográfico da variação para o lado de lá. Aí ela faz as piruetas e termina melhor do que da primeira. E faz bem na música. Sinto falta do personagem. Sinto falta da sensualidade, da malemolência da Esmeralda. E também acho que falta música. Vocês vão ver que em diversos pontos da variação ela sai da música e ali ela podia ter fechado uma quinta, não? As piruetas en dehors dela muito melhor que as piruetas en dedans. Agora ela faz a pirueta en dedans, ela não tá bem em cima da perna, faz 3 onde ela poderia ter feito 2 e ela faz o mesmo erro 2 vezes. E sai da música. Agora o final é muito fora de música, vocês vão perceber. Ela faz, a música acaba e depois ela termina. Então sinto falta do personagem e da musicalidade, embora ela tenha giros en dehors muito bons. Os en dedans não tanto. Esta é Nathalie, a candidata 302 do grupo B. Nathalie é do ABT School e ela vai dançar a variação de Princesa Aurora. Primeira coisa que eu diria para ela é acalma o coração. Desde ontem eu sinto ela muito ansiosa e nervosa e isso tá prejudicando a performance dela. A Aurora é uma princesa. Ela é da nobreza, da realeza, então é uma variação extremamente elegante. E eu sinto um pouco de falta dessa elegância, eu sinto um pouco de falta do estilo no port de bras. Sinto um pouco de falta também da dinâmica dos passos junto com a música, de alcançar os pontos altos junto com a música. E aí ela dá uma caidinha no arabesque desnecessária, que a única coisa que explica é nervosismo e ansiedade, porque ela estava ali no eixo, bela, e deu uma caída desnecessária. Sinto falta do ataque nas atitudes, principalmente antes do manejo final. Mas antes do manejo final, vamos ver a diagonal, que é uma das partes mais difíceis dessa variação. Que eu sempre falo, a Aurora não é uma variação difícil tecnicamente. O que é difícil em Aurora é o estilo e o port de bras. Esse port de bras poderia ser melhor explorado, mais delicado. E essas atitudes também poderiam ser mais estacadas. Um elemento surpresa de atitude e atitude. A virada precisaria ser um pouco mais rápida. Aí, ó, apresenta. Ela demora um pouquinho, né? A primeira apresenta, o outro é o renversé.
No manege, ela tá pra trás. Ela acaba caindo na perna de base e não indo. Essa foi a melhor rotação que ela fez. A terceira rotação foi a melhor. Ela não faz tombe, ela acaba caindo na perna de base. Ela é lindíssima, ela tem cara de princesa. Ela só precisa acalmar o coração e colocar tudo que ela tem de bonito no palco. Ó, segura essas coxas. Pra que corru? Enquanto o vídeo da final não está disponível, vamos assistir e comentar a participação da Melanie na seleção, né, na semifinal, digamos assim. O vídeo que tem dela aqui é do ensaio e esse é o da apresentação. Ela tem extensões de pernas maravilhosa, combina muito nesse quesito para variação, mas eu ainda continuo achando que ela não tem a parte expressiva da Esmeralda. Talvez essa variação não combine muito bem com ela ainda. Lindos giros. Ela gira muito bem, né? Mas se percebe que ela forçou ali a última. Podia ter girado um pouco menos, que giraria mais limpo. Essa parte da variação, da remontagem, que na verdade não cabe a ela, é a quem adaptou, quem ensaia ela, eu não entendi até agora. Mas continuemos. Giro bonito, esse andeor de preparação, e essa pirueta foi muito melhor do que a primeira. A primeira ela tava ali meio com a cintura solta. Manege, tranquilo, é hora de dar uma respirada, né, para aguentar até o final. Aí ela tem uma suspensão bem boa e vai seguir para diagonal. Eu sinto que ela podia ter um pouco mais de cuidado ao fechar as quintas. Não sinto que ela tenha essa preocupação. E aí ela vai fazer o andedã e ela comete o mesmo erro do ensaio. Ela tenta fazer a tripla e cai antes. A segunda vez foi melhor, mas sinto falta de um cuidado nas passagens, né? Que é o que deixa visualmente mais limpo, mas ela termina na música. Quer dizer, um pouquinho depois, mas bem melhor na música. Número 301, Núria. Vocês gostaram muito dela, choveu comentário pedindo para eu trazer vídeo dela. E está aí ela dançando a variação de Esmeralda. Gosto muito da interpretação que ela dá para Esmeralda. Gosto do port de bras, ela tem uma extensão à la seconde belíssima. Gosto do port de bras, gosto dos épaulements. Gosto da forma como ela utiliza a parte de cima. Ela gira muito bem. Aí ela faz 3 piruetas muito em cima e o mais importante, termina na música, porque essa música não tem como. Agora alguém me explica por que essa versão? Era obrigatório bater lá a titigi no pandeiro? Eu vou confessar, opa, segura a cintura, ela caiu ali um pouquinho, se jogou um pouco pra perna de base. Não gosto dessa versão, acho tipo too much, sabe? Faz a versão clássica, é tão linda. Pirueta cravada, muito bonita. Muito em cima, ela tem uma facilidade para girar, né? Se vê. Os giros não são problemas. Linda essa pirueta en fondue. Muito bonita. Se vê que os giros não são um problema para ela. Ela gira muito bem. E agora a diagonal também, que é a mesma versão da Melanie. Que são os relevés e agora a pirueta andedã. Por que não fazer a versão clássica dos balances? Tá, pode ser um pouco mais difícil, mas é tão bonita e cabe tão bem na música. Sinto falta. Sinto falta de ver uma Esmeralda fazendo os balances. E aí ela termina muito bem. Chiquinho depois da música, mas foi muito bonita. Gostei da Esmeralda dela. Gosto das fadas? Não gosto das fadas, mas vamos comparar 2 versões da fada dos dedos, que é a fada da energia, do balé A Bela Adormecida. Essa primeira variação, essa primeira versão é a versão do Royal Ballet para esta variação. Nas 2 versões que nós vamos ver, que é a do Royal e a do Bolshoi, a energia e a personagem são as mesmas. O que a gente pode ver é uma pequena diferença de coreografia. Que nem esses... O que passa esse, gente? Meio estranho, né? Não... A gente sente que a bailarina não tá confortável fazendo. Mas, sei lá.
uma variação muito rápida, precisa de bastante agilidade. Essa bailarina é linda, executa brilhantemente. Olha isso. Qual a necessidade? Mas enfim, não fui eu que coreografei, né? Mas a gente pode dar um pitaco e falar que tá meio estranho, né? Deve ser confortável de fazer. Agora está aí a versão do Bolshoi. A música parece um tico mais lenta, pelo menos nessa introdução. E eu não curto muito esse figurino, acho meio estrambólico, né? Mas tá aí a fada dos dedos com um tchutchu bem vermelho. Podemos ver que nas duas versões a cor utilizada para esta variação é o vermelho. No Royal um pouco mais vinho e aqui no Bolshoi um vermelho bem vivo. A música me parece mesmo um pouco mais lenta nessa versão do Bolshoi. Talvez seja para esse elenco em específico. Essa bailarina parece ser mais alta do que a bailarina do Royal. E me digam o que vocês acharam dessas duas versões. Qual versão vocês preferem? Esses batis são super lindos, né? Ela faz muito bem, com uma clareza de movimentação muito bonita. E aí já se encaminha para o final da variação. Muito rápida, não? Aí estou eu pintando sapatilha de Maia na véspera da competição, na noite anterior à competição, porque não achei uma sapatilha da cor da pele dela e na véspera é mais emocionante, né? Em cima da hora. Aí está ela se aquecendo em casa, ouvindo Ana Castela, não me julguem. Participamos do CBDD esse final de semana. Aí está ela se aquecendo para passar o solo. E tava muito frio no teatro, muito gelado. Aí estão as crianças do conjunto, tirando botinha de aquecimento. Elas ficaram de casaco quase até entrar no palco, porque realmente o ar-condicionado do teatro estava muito forte. Eu filmo e mando no grupo das mães, elas lanchando, para as mães verem que elas se alimentam muito bem nos intervalos entre os ensaios e a hora da preparação para a competição. Aí sou eu tirando a foto de lei, que sempre que a gente vai nesse teatro, eu tiro, que é o Teatro Municipal de Santos. Royal Ballet School e Royal Academy of Dance são duas instituições diferentes. A Royal Academy of Dance é uma instituição que está presente em mais de 80 países, com sede em Londres, e oferece um método e um programa de ensino no balé clássico. A metodologia da Royal Academy of Dance contempla um programa para crianças a partir dos 2 anos e meio e vai até o Black Swan, que é para o balé adulto sem limite de idade. Já o Royal Ballet School é para crianças a partir dos 11 anos e eles têm uma divisão de 4 níveis, que vai dos 11 aos 19 anos. O Royal Ballet School tem o seu próprio programa de treinamento para os alunos e também tem um programa de treinamento para professores que difere do programa de treinamento para professores da Royal Academy of Dance. Vocês já sabiam da distinção entre essas duas instituições? Diferença entre os sissons. Sisson décoté fermé devant, a perna que estava na frente termina na frente. Sisson décoté fermé derrière, a perna que estava atrás termina atrás. Sisson fermé décoté dessus, a perna que está atrás termina na frente. Sisson fermé décoté dessus. Agora, sisson fermé décoté dessous, a perna que está na frente vai passar para trás. Sisson fermé décoté dessous, da frente para trás. Sisson fermé en avant, sisson fermé en arrière, sisson en avant ouvert. Ouvert significa aberto, termina aberto e depois segue para o próximo passo. Sisson ouvert en arrière, termina aberto e depois segue. Temos também o sisson changé, sisson en avant changé. Eu começo com uma perna na frente e troco ela para trás. Vamos falar do port de bras da diagonal da variação de bodas de Aurora. Acho que a parte mais difícil da variação. Temos duas formas de fazer.
os braços e as pernas. O braço pode ser en dedans ou en dehors, o movimento do braço. Eu esqueci de gravar o movimento en dehors, acabei gravando só o movimento en dedans do braço, que é esse que eu tô mostrando. E ele vai de baixo para cima, tanto en dehors quanto en dedans, ele vai de baixo para cima. Vejam, de baixo, inclino meu corpo para baixo e para cima, né, em direção ao meu pé, e aí vou subindo os olhos em direção ao público. E como eu falei, temos duas formas de se fazer as pernas também. Podemos fazer petit développé, puxa a perna de trás, ou petit développé e retiré. As duas formas são corretas. Porém, as duas formas são difíceis de se manter o en dehors da perna de trás, porque esse é o principal ponto. Manter o en dehors, seja puxando ou trazendo o petit retiré. Vamos ver os braços e as pernas. Petit développé e retiré. Essa forma também é correta. Qual das duas formas você acha mais fácil? Por petit retiré ou puxando a perna de trás? O festival de hoje não tem ensaio de palco, nem marcação todos juntos, e faz tempo que ela não dança nesse teatro. Então viemos até a Coxia, e ela está ouvindo a música do solo e olhando para o palco para ter uma noção do espaço. Vira en dehors. Baixa a ombro. Trazer pra dentro da bolsa. E o balé de hoje é Gisele, talvez a mais iludida de todos os personagens dos balés de repertório. E essa é a nossa maravilhosa Alessandra Ferri, interpretando Gisele. Gisele é uma camponesa, algumas versões dizem que ela é um pouco doentinha, talvez um problema de coração, e por isso ela é poupada do trabalho na lavoura. Sua maior paixão é dançar, ela tá sempre dançando pra cima e pra baixo. Gisele tem um amigo que é apaixonado por ela, o Hilarion. Porém, é óbvio que ela não vai se apaixonar por ele, né? Ela se apaixona por um camponês que não se sabe de onde veio. Mas é claro que o Hilarion descobre, né? E ele não é camponês coisa nenhuma. Ele é o príncipe Albert, disfarçado de camponês. Os dois dançam, juro amor eterno. Até que através de Hilarion, Gisele descobre que Albert é uma farsa. Ela descobre que ele é um príncipe e que está noivo da Bathilde e que vai se casar com ela. Gisele é baseado na lenda das Willis, esqueci de falar isso no início. Quando Hilarion desmascara Albert, algumas fontes dizem que ela tem um ataque do coração, outras de que ela com a espada do Albert, tem várias versões. O fato é que a bichinha... E como ela... Antes do casamento, ela vira uma Willy. As Willys estão destinadas a eternamente se dos homens que as fizeram sofrer. Quando Gisele chega no reino das Willys, ela é recebida por Mirta, que é a rainha das Willys. Os homens não podem visitar a floresta depois que anoitece, porque é quando as Willys aparecem. Mas é claro que os dois bonitões vão lá chorar no túmulo da Gisele, né? Quando Hilarion tá lá chorando no túmulo da Gisele, as Willys capturam o Hilarion e fazem o dançar até a exaustão. Ele cai num lago e é afogado. Albert tá lá chorando no túmulo da Gisele. A Mirta vê e fala: Gisele, é a sua hora. Vai lá, pega ele e faz ele dançar até... Mas a Gisele, tadinha, né? Ela ama o Albert e não quer fazer mal pra ele. Aí ela ainda tenta salvá-lo. Ela ainda tenta salvar o bonitão, falando pra ele se segurar na cruz dela,
para que ele não seja levado à exaustão de tanto dançar. E em algumas versões ela consegue salvar o Albert do fim trágico que ele teria. E outras versões ele acaba tendo o fim que merece. Vocês estão prontos para mais um babado, tretas e fofocas do mundo do balé? Vocês sabiam que foi Napoleão quem instituiu o uniforme no balé? Antes dele, não tinha necessidade nem obrigatoriedade de um padrão de roupa. E ele fez isso, entre outras coisas, dentro da ópera por conta da sua vertente militar. Ele instituiu a meritocracia dentro do balé. Ou seja, para você ganhar os melhores papéis e poder se apresentar na ópera, você teria que seguir uma carreira ali dentro, né? Níveis. Não bastava só você ser amigo do rei. Então ele vai organizar esses bailarinos do nível mais baixo para o nível mais alto. E tudo isso aconteceu depois da Revolução Francesa, onde a sociedade mudou de forma drástica e o balé também. Antes, o balé refletia a organização hierárquica da nobreza. Agora, com Napoleão, ele vai seguir uma organização hierárquica meritocrática. Mas vamos abrir um parênteses aqui, que essa tal de meritocracia não é bem assim, né? Mas isso é papo com outro vídeo. O balé desde sempre foi utilizado como exercício militar, mas foi Napoleão que colocou a fama no balé de uma atividade disciplinar militar. Maya Schönbrunn, é assim que fala? Não sei. Em Cisne Negro, numa regional do IAGP. Calma, minha filha. Ó. Se tivesse feito uma a menos, não tinha quicado no final. E a plateia vai ao delírio, né? Mas besteira ali. Podia ter girado uma a menos e não ter quicado no final da pirueta. Ó. Mesma coisa. Faz uma a menos e não quica no final, poxa. Tão bonita. Eu achei ela meio emocionada. Eu acho que se ela tivesse um pouco mais fria, ela teria conseguido ser um pouco mais precisa na variação. Porque, ó, caiu de bobeira. Porque tá na cara que ela gira muito bem. Linda extensão de perna, mas tava muito emocionada. Caiu e quicou de bobeira nessas piruetas. Porque, ó, tá na cara que ela tem facilidade pra girar. Calma, respira. Eu sinto que ela não respira. Ó, gira muito bem, não precisa ficar nervosa. Calma. Pisa com mais, né, precisão. Lindos os braços, né? 2 km de braço e de perna. Uma proporção muito bonita. Esse renversé podia ter usado mais as costas. E eu não gosto desse cabriole. Eu prefiro assemblée. Mas aí é uma particularidade minha. Ah, esse renversé foi bonito. Linda atitude. Calma, respira. Lindo Sissone, hein? O que eu mais gostei dela na variação inteira foi esse Sissone. Incrível esse Sissone dela, deve saltar muito bem. Olha esse Sissone. Melhor parte da variação pra mim foi o Sissone. Calma, tá acabando. Respira. Ai, segura esse final, põe o pé no chão mais rápido. Linda, maravilhosa, mas tava emocionada. Qual o físico ideal para ser um bailarino clássico? Uma das primeiras coisas que é observado nas crianças quando elas vão fazer testes nas grandes escolas internacionais é a proporção entre troncos e pernas. Eles é preferível que o tronco seja menor e os braços e pernas sejam mais longos. O corpo da bailarina precisa ser ao mesmo tempo forte e flexível. Um corpo muito atlético, com muitos músculos aparentes, não vai ser interessante. Porém, esse corpo precisa sim de muita força. Outra coisa que não fica de fora é a rotação externa da articulação coxofemoral, o famoso en dehors, que vai possibilitar uma maior amplitude dos movimentos do balé. Até porque tudo no balé é feito em rotação externa, em en dehors. Outra semelhança que a gente encontra em bailarinos profissionais é a hiperextensão de joelho. Não é regra, mas por conta da hipermobilidade,
a maioria tem hiperextensão de joelho. Essa bailarina do vídeo é a Maria Koreva. E pasmem, para os russos, lá ela não tem o físico ideal, porque para eles ela tem as pernas curtas. Eles gostam e preferem bailarinas com uma proporção ainda com membros mais longos do que o corpo. Para eles, ela poderia ter a perna um pouco mais longa. Voltando no início do vídeo, que não deu tempo de eu falar sobre a questão dos pés. A bailarina ela precisa ter um bom arco de pé, um bom colo de pé para que ela possa subir bem nas pontas. Uma bailarina com pé chato vai ter dificuldade e não vai ter uma boa performance. Principal erro do Grand Jeté Tournant, também conhecido como entrelacé. Como você chama esse passo? Grand Jeté Tournant ou entrelacé? São dois nomes para o mesmo passo. O erro mais comum que eu vejo as pessoas cometerem nesse passo é fazer o Grand Jeté por rond de jambe. O que seria isso? A pessoa prepara, né? Faz a preparação e na hora de fazer step, step, ao invés de lançar a perna na frente do seu nariz, elas fazem uma coisa meio assim, ó. Joga essa perna meio que de lado e a perna que vai pro derrière vem por fora. E aí fica uma coisa meio assim. A maioria das pessoas eu vejo fazerem isso. Elas preparam bonitinho na diagonal, correm já meio que de lado, já não corre de frente, corre de lado, dá uns passinhos meio que de lado. Na hora de jogar, joga de lado e essa perna vem por fora. E isso não dá muito certo. Então, como seria a execução correta? Tô lá na diagonal. No primeiro momento, deixa a cabeça na diagonal. Agora, leva a cabeça rápido para onde você vai andar e vira o quadril e os peitos, tudo para onde você vai. Virei, andei, pisa, pega impulso, lança devant, passa por debaixo do corpo e cai no arabesque. As pernas precisam se encontrar no meio do caminho. Juntas, sente uma coxa perto da outra. Lembrando que a gente tem que tentar fazer essa troca ainda no ar. E aí, então, cair arabesque fondue. Bora fazer Grand Jeté Tournant direito aí, hein? Eu falo para as minhas alunas, desçam do cavalo, junta essas pernas. Sintam o meio do corpo e as pernas juntas no meio do caminho. E aí vai sair um Grand Jeté Tournant bem bonito e mais fácil, mais leve, mais alto, como tem que ser um Grand Allegro. Análise de performance, Corsário da Uzipova. Olha esse pé en dedans pra pegar o Grand Jeté. Ela salta, salta, mas pisa en dedans, né, meu povo? Por favor, fãs da Uzipova, não me cancelem. Ela é maravilhosa, eu sei, mas tem umas pisadinhas en dedans que, meu Deus do céu. A sequência de piruetas em attitude dela é maravilhosa. Não tem muito o que falar. Ela desce bem, ela gira bem, ela tem uma boa energia. Mas a sequência a seguir... Ai, meu Deus! Agora prestem atenção. Ela pisa com o joelho dobrado. E en dedans... Olha esse... Ó o passe en dedans. Eu dei pausa pra vocês verem, né? Ela é maravilhosa, mas podia pisar en dehors e esticar o joelho, né, galera? Esse vídeo dela é bem antigo, foi no começo da carreira. Ela ficou conhecida pelos seus grandes saltos. Mas a limpeza técnica, vamos combinar que não era o seu forte, né? Fica perfeito se ela reunisse essa explosão e essa força e virtuosismo dela com uma limpeza técnica da Alina Corrocaro, por exemplo, da Darcy Bussell. Mas é maravilhosa, né? E aí, qual outro vídeo que vocês gostariam que eu analisasse? Me marquem nos vídeos que vocês veem por aí ou me mandem inbox pra eu poder analisar. Aquela coisa, né? Todo mundo quer ter pezão, joelho em X, mas na hora de se segurar em cima das pontas é muito difícil. Essa é a Luísa Alves, uma ex-aluna minha e uma das alunas com mais físico que eu já tive e que mais trabalho me deu pra controlar esse físico, porque ela era muito flexível, mas tinha pouca força. Então a gente teve que trabalhar muito a questão da força de todo o corpo, mas principalmente dos tornozelos, porque ela tem um tornozelo muito fino,
um colo de pé muito avantajado, ó, vocês conseguem ver? Um colo de pé muito avantajado, um tornozelo muito fino e ela é extremamente flexível, então falta força. E aí nós tivemos que trabalhar muito a questão da força. No começo ela gastava praticamente uma ponta por aula. E às vezes as pessoas acham que amolecer a ponta muito rápido é uma questão de pé forte. Não é. Quanto mais o pé não tem força, mais você amolece rápido e a ponta vira um chinelinho. Então ela precisava aprender a subir para cima, literalmente, do que subir, né, deixando o colo de pé avançar demais. Então a gente, né, fez o trabalho de realmente subir esse tornozelo para cima para que essa ponta durasse pelo menos uns 15 dias. Aí foi aumentando. Acho que a ponta dela chegava a durar algo em torno de uns 20 dias. Acho que um mês ainda não durava, não. Vamos lá, assunto sério, e eu vi que as pessoas estão te respondendo nos comentários, mas a coisa tá meio esquisita, então acho melhor eu vir aqui falar com você e com vocês sobre essa questão, tá certo? Pessoas gordas e obesas podem ser bailarinas? É um tema muito polêmico e muito difícil, e eu venho fazendo vídeos e tendo esse debate na internet já há algum tempo. O que acontece? Grandes companhias clássicas tradicionais, como Royal, Bolshoi, Kirov, entre outras companhias ditas clássicas, principalmente aquelas que remontam os grandes repertórios, como Lago dos Cisnes, Gisele, Don Quixote, enfim, e afins. Elas têm sim um padrão de corpo, de biotipo que elas aceitam na empresa delas. Pensando que elas são uma empresa e que essa empresa tem um perfil de funcionário, que tem uma altura ideal e uma proporção entre essa altura e esse peso ideal. Tá, e qual é essa proporção? A altura das mulheres está ali entre 1,60 e 1,70 e pensem mais ou menos assim, que uma bailarina de 1,50 que pese 50 quilos já está ali no limite. Então sim, tem uma cultura da magreza nessas empresas. Porém, prestem muita atenção nisso. Para você praticar balé, para você dançar balé, para você fazer balé, não tem um biotipo ideal, um corpo ideal. Aí sim, qualquer um pode fazer balé. Porém, se candidatar a uma vaga nessas empresas, não é para qualquer um, porque essas empresas têm um perfil de funcionário. Outras empresas do mundo da dança, como companhias contemporâneas e o teatro musical, por exemplo, tem uma questão de estética mais ampla do que essas companhias tradicionais clássicas. Sem falar na idade, porque a maioria das bailarinas profissionais começaram na infância, antes dos 10 anos. Raríssimas são as bailarinas que começaram após essa idade, com 12, 13, 14 anos, e se tornaram bailarinas profissionais das companhias clássicas. Agora, se a sua vontade é fazer aulas de balé, de sapateado, de jazz, de dança contemporânea, dança de rua, qual modalidade for, procure uma escola mais próxima de você, que você confie, e vá fazer aula, porque para fazer aula em escola não tem essa exigência desse padrão estético das empresas, das grandes companhias clássicas. Todo mundo pode fazer aula de dança, não deixe para depois. São 10 horas da noite e a minha filha tem espetáculo de balé amanhã e temos que estar no teatro às 10 da manhã. E ela sujou bastante a sapatilha dela no último ensaio. Eu até ia deixar, mas o toque falou mais alto e eu resolvi limpar e deixar a sapatilha bem limpinha para ela arrasar no palco amanhã. E vim mostrar para vocês como que é o processo para limpar a sapatilha de meia ponta, tá, gente? Esse processo só serve para sapatilha de meia ponta. Uma escova de dente de cerdas macias e um sabonete neutro, você vai esfregando
com cuidado e delicadeza, a sapatilha por inteiro. Vai esfregando e vai enxaguando. Por que tem que ser por inteiro? Para ela ficar com a cor homogênea. Não esfreguem só aonde está encardido. Esfrega a sapatilha toda, inclusive no elástico, para que ela fique com a cor dela homogênea. E vai esfregando com delicadeza e vai enxaguando. Lembrando que esse processo só funciona para sapatilha de meia ponta. Não façam isso com a sapatilha de ponta, porque vai dar ruim. Depois de esfregar, ó, tá vendo como ficou limpinho? Depois de esfregar, a diferença aí, ó, entre uma e a outra. Já deu pra ver bem. Aí depois de esfregar, a gente tira o excesso com uma toalha, sem torcer muito também, porque senão pode danificar a sapatilha. A gente só dá uma apertadinha pra tirar o excesso de água. Como não vai dar tempo de secar ao vento naturalmente, porque já são mais de 10 horas da noite, a gente vai secar no secador. Mais uns 15, 20 minutinhos de secador, ela tá pronta para uso. Fiz isso com cola dela também, que também tava sujo. Como assim, Marcela? Precisa ter uma altura ideal para ser bailarino. O balé é cheio de padrões estéticos. A altura, peso, as medidas em geral das bailarinas. E isso tem um motivo. As companhias tradicionais que dançam os grandes clássicos precisam manter esses padrões por conta de uma coisa chamada corpo de baile. Eu separei algumas fotos para mostrar para vocês. Na primeira foto aqui em cima, nós temos o corpo de baile de Gisele. A primeira e a segunda foto, as duas são de Gisele. Aqui no meio nós temos La Bayadère. E aqui embaixo, por último, nós temos o Lago dos Cisnes. Conseguem perceber o padrão de altura e de medidas? As bailarinas parecem ter exatamente os mesmos corpos, porque elas são um corpo só, o corpo de baile. E o corpo de baile é uma parte essencial de uma companhia clássica. Quase todos os balés de repertório praticamente são fundamentados no corpo de baile. Você tem os solistas, que fazem os papéis principais, que contam a história, mas você tem o corpo de baile. E esse corpo de baile, ele é uniforme. E além desse padrão, né, estético, de você olhar e ver um corpo de baile uniforme, tem a questão do figurino, do guarda-roupa da companhia. Os figurinos não são feitos sobre medida para todas as bailarinas, né? Então, as bailarinas precisam caber nos figurinos da companhia. E o balé de hoje é Raimonda. E essa é a maravilhosa Elisabeth Platel do Ópera de Paris. É aniversário de Raimonda. Ela é noiva e o seu noivo está na guerra, mas ela está feliz que em breve ele vai retornar. Um pouco antes da sua festa, aparece lá no seu castelo um cavaleiro mouro atrás de Raimonda, dizendo que ficou sabendo de sua beleza. Ele oferece muitos presentes caros a ela e o seu amor. Raimonda fica indignadíssima e claro que rejeita ele, né? Vocês acham que ele ficou de boa com isso? Não. Por ela mandava embora, mas a hospitalidade da família fez com que a tia dela o convidasse para sua festa de aniversário. O que as pessoas não sabiam é que o cavaleiro mouro estava decidido a raptar Raimonda. Já no final da festa, bem cansada, Raimonda tem a visão da Dama Branca saindo de seu pedestal. Dama Branca é uma estátua. A Dama Branca acena para Raimonda e Raimonda se sente obrigada a seguir a Dama Branca, que a leva para fora do castelo num jardim. Esse jardim se enche de um nevoeiro misterioso e ela tem uma visão do seu noivo. E aí eles dançam apaixonados. Porém, esse nevoeiro se dissipa e ela percebe que está cara a cara com o cavaleiro mouro. O cavaleiro tenta mais uma vez persuadir Raimonda a ficar com ele, a casar-se com ele, e Raimonda mais uma vez o rejeita. Só que dessa vez ele decide. Ele vai chamar seus escravos para raptá-la, enfim, mas nesse momento começa a amanhecer e os pajens e damas de honra chegam para levar Raimonda para dentro do castelo novamente e ele fica quieto na dele esperando o melhor momento.
Segue o baile e, inesperadamente, o noivo de Raimunda chega acompanhado do rei da Hungria. Aí o babado fica forte e esquenta porque o rei da Hungria diz que os dois devem decidir isso num duelo fatal. A briga é boa e o noivo de Raimunda vai perdendo a briga. E aí é onde entra a Dama Branca para ajudar o noivo de Raimunda a vencer a luta. Os dois se casam e vivem felizes para sempre. É um balé belíssimo e dificílimo, tanto tecnicamente quanto de interpretação e estilo. Meu marido no Dia dos Pais no balé. Hoje a conversa é sobre os arabesques na metodologia da Royal Academy of Dance. Na Royal, nós temos 3 arabesques. Nós temos o primeiro arabesque, o segundo arabesque e o terceiro arabesque. Tudo que vem além disso são variações. Nós também temos o arabesque com épaulement, mas ele é um primeiro arabesque. Ele não vai ser um quarto arabesque, como em outras metodologias. Na Royal nós temos 3 arabesques e tudo que vier disso é uma variação. Então, como eu ensino para as minhas alunas os 3 arabesques? Então, a perna de base vai determinar se é primeiro ou se é segundo arabesque. Se eu colocar a mesma mão da perna de base na frente e a mão que está ao lado for a da perna de trabalho, eu tenho o primeiro arabesque. Se a minha mão da frente for a da minha perna de trabalho, de trás, e a da minha perna de base estiver ao lado, eu tenho o segundo arabesque. E o terceiro arabesque são as duas à frente. As alturas dos braços também mudam um pouco entre o primeiro, o segundo e o terceiro arabesque. No primeiro arabesque, normalmente, nós temos a mão da frente na direção dos olhos. Então, levemente acima da linha do ombro. Enquanto que no segundo arabesque, nós temos a mão na altura do ombro ou levemente abaixo da linha do ombro. No segundo arabesque, nós não vamos ter essa mão acima da linha do ombro. Então, ela é na linha do ombro ou levemente abaixo da linha do ombro. E no terceiro arabesque, a distância dos meus braços é a distância do meu ombro. Cuidado para não apertar ou para não deixar aberto. E o braço de cima, levemente acima da linha do ombro, na linha dos olhos. E o braço de baixo, levemente abaixo da linha dos ombros. E aí eu tenho o terceiro arabesque. Se normalmente o terceiro arabesque, na posição effacé ou mesmo na posição croisé, vai ser sempre aberto para o público. A gente não usa terceiro arabesque quase que assim, né? Quebra aqui a linha do rosto para o público. Então, normalmente, nós usamos o terceiro arabesque aberto para o público, para que o nosso rosto, o nosso colo, seja visto pelo público. Então, esses são os 3 arabesques que nós usamos na metodologia da Royal. Muitas escolas de balé têm o logo no colã, né? Nossa, eu tô vermelha. Então, muitas escolas têm o logo no colã. Não gosto. Eu acho que fica poluído. Me incomoda particularmente. Pessoalmente, eu não gosto da logo no colã. Então, o uniforme da minha escola, a gente escolheu um modelo, que é aquele modelo em V, bem aberto nas costas, na cor azul marinho, do baby até o 5º grau, e do intermediate para cima é o colã preto. A meia calça salmão, porque eu acho que a rosa fica muito rosa, eu gosto da minha calça salmão, e a sapatilha salmão também. E eu achei legal a ideia de abrir para as adolescentes, né, um dia na semana e com
um cola diferente, uma sainha diferente, porque dá ali também uma vontade a mais de se arrumar, né? Porque você pode escolher a cor e a combinação que você vai fazer. Teve alguém que comentou sobre isso, que a escola abre exceção para um dia na semana e com cola diferente. Eu vou pensar sobre isso. Como eu escolho uma aluna para fazer solo? Aqui vão alguns critérios que eu utilizo como professora e dona de escola, e eu digo eu porque cada escola tem a sua realidade, cada professor tem a sua realidade. 1. É uma criança que tem interesse nas aulas, que não falta, que está ali presente, prestando atenção, se empenhando, se dedicando. 2. É uma criança que tem uma certa desenvoltura, que não é preocupada em ser melhor do que os outros, que tem um psicológico legal para a competição, porque além de você se apresentar sozinho, você vai competir, né? Porque só você dançar é uma coisa, você competir é outra. Então é uma criança que lida bem com competição, uma criança extremamente competitiva e que fica frustrada quando perde. É claro que com o passar do tempo a gente vai aprender a lidar com a competição, mas quando a criança é extremamente competitiva e a família incentiva isso, não dá certo. Critério número 3 e não menos importante do que os outros 2 primeiros. A família apoia, a família está disposta a levar a criança para os ensaios extras, porque para ser solista, você vai ter que fazer ensaios além das aulas. Então, se é uma família que já reclama para levar a criança na aula, não dá. Então, precisa ser uma família com disponibilidade de tempo e disponibilidade para investir financeiramente, porque vamos combinar, não é barato. Uma inscrição para dançar solo em festival tá beirando aí a média de R$250, para você ficar ali 1 minuto e meio no palco. Sem falar no figurino, que um figurino de variação, dependendo da variação, não sai por menos de R$1.500. Então as variáveis são muito grandes, não é só você chegar lá e escolher a que você acha que é melhor. Porque nem sempre, visualmente, tecnicamente, a melhor vai aguentar o tranco. Eu não sou muito fã da Natália Osipova, mas ela arrasa nessa variação. Olha a precisão dessas piruetas, a velocidade da cabeça, da batida de cabeça dela na pirueta. Ela vai repetir, ó. Olha a pirueta andeor, a velocidade e a atitude. Além de uma precisão técnica incrível das piruetas, eu gosto também muito da interpretação dela nessa variação. Ela tem o quê de dissimulada, né, da Odile. Olha aí a risadinha maléfica, muito boa. Ela não faz as piruetas ela seconde, aí ela faz novamente pirueta em atitude, mas ok, não. Lindas piruetas, descida muito precisa. Eu gosto mais da pirueta ela seconde, mas tudo bem, a gente releva ela ter feito em atitude. Agora, uma outra parte da variação que tem uma boa nuance também, que são os currus na diagonal. Muito lindo, né, o Cissone dela. Ela é conhecida por saltar muito. Ela tem uma impulsão, um balão descomunal para uma mulher. Ela salta muito bem. Ela salta mais do que a média, né, das meninas. E agora ela se encaminha... Desnecessário esse take. Vamos voltar para Natália? Ok, obrigada. Pas de bourrée, un tournant renversé. Este renversé está brilhante. Maravilhoso. E o assemblée também, né? Como ela salta? Como pode saltar tanto? Eu ainda sinto falta de uma certa elegância e suavidade, mas é uma questão de gosto pessoal. Ela é sensacional, não tem o que dizer. E aí o final da variação de Posé Pirouette en dedans, que ela faz magnificamente bem na música rápida, ela gira muito rápido, né? Ela tem uma batida de cabeça, um spot muito rápido, belíssima, costas perfeita e finalizou. Vamos falar sobre pressão estética no balé. Eu coloquei umas fotinhas minhas aí, só pra vocês não ficarem olhando só pra minha cara, tá bom? Essa sou eu dançando Diana em 2009, eu acho. Eu tive 2 pressões estéticas muito grandes durante a minha carreira. A primeira foi com relação ao peso e a segunda com relação à altura. Eu sou muito baixa, eu tenho 1,50 m. Com relação ao peso, eu só fui me tocar
que eu não tinha o biotipo ideal para o balé, eu tinha uns 11 anos, que foi quando começou a mudar meu corpo, né? Eu só percebi isso porque a minha professora de balé, na ocasião, comentou sobre isso e eu até deixei de fazer um exame na época por conta de estar fora dos padrões. Eu comecei a ver isso porque alguém me falou, então eu me olhava no espelho e comecei a ver que estava nascendo ali uma bundinha, crescendo uma bundinha que não existia antes. Eu tenho bunda e coxa grossa, né? E a altura não ajuda também, porque eu sou baixa. Eu cheguei a ensaiar 3 meses o Quebra-Nozes numa companhia e faltando uma semana para a estreia do espetáculo, a direção olhou para minha cara e falou: "Você não vai dançar. Você não vai dançar porque você é muito baixa e você tá destoando do corpo de baile." Oi? Eu ensaiei 3 meses, ela levou 3 meses pra ver que eu tava destoando do corpo de baile. Eu já tinha figurino feito sobre medida pra mim. Essa foi uma das que me pegou mais de surpresa na minha carreira. E das pressões estéticas, a altura foi a que mais me dificultou a minha carreira. Não me impossibilitou, mas me dificultou bastante. O que é necessário para se dançar a variação masculina de Gisele? Primeiramente, um toque de dissimulação e mau caratismo. É claro que eu tô falando do personagem, né, gente? Porque Albert, além de iludir a Gisele, ainda se faz de desentendido. E aí depois vai lá chorar no túmulo da pobre. Enfim, tecnicamente falando, é uma variação com muitas baterias. Variações masculinas normalmente têm muitos saltos, muitos giros, mas essa é uma variação que, em particular, tem muitas baterias. Muitos cabrioles, turanler, tem piruetas também, mas não é assim o ponto tão forte, porque não precisa até musicalmente ser uma quantidade muito grande de piruetas. O que precisa nas piruetas é que ela termine sustentada. É uma variação que demanda muita interpretação, porque está ali no momento onde as Willis estão tentando fazê-lo dançar até e a Gisele está tentando salvar ele. É uma variação bastante complexa por conta da interpretação, da técnica e por se tratar de um grande clássico, gera muitas expectativas.